Olá, estamos em mais um Sopiana Pod, esse canal que ajuda você, paciente com síndrome ovários policísticos, a entender mais sobre a doença, a aprender e ter mais qualidade de vida. Hoje eu trouxe aqui Kevin Armini, nutricionista que está trabalhando comigo, e ele vai explicar pra gente, nos ajudar a entender melhor como que a Sopiana pode emagrecer a partir da dieta, o que é importante na alimentação para a gente poder ajudar nesse processo de emagrecimento e assim também tratar a SOP. Porque eu já expliquei aqui algumas vezes que a SOP, essa síndrome, ela não está ali só no ovário, né? Ela é uma doença metabólica, no qual a resistência à insulina vai levar a alterações hormonais, aumentar a produção de hormônios masculinizantes e aí dar sintomas como dificuldade de ovulação, redução da libido e também uns sinais que a gente não gosta muito, que é acne, excesso de pelos, oleosidade, até mesmo queda de cabelo. Então, Kevin, como que essa resistência insulínica afeta aí a Sopiana e o que a nutrição pode ajudar? Como que a alimentação ajuda a gente a melhorar essa resistência insulínica? Vamos lá, Dani. A gente sabe que a SOP ela é caracterizada pela resistência à insulina. Os sintomas mais comuns da resistência à insulina são o quê? Sensação de cansaço, fraqueza, insônia, um apetite muito voraz, uma paciente que sente muita fome. Então, o foco é o quê? Controlar essa fome da paciente através da alimentação. E a gente vai evitar o quê? Alimentos refinados, açúcares, farinha branca, alimentos que vão dar pico de insulina e piorar o quadro da resistência à insulina. E a gente já ouviu falar muito sobre a dieta low carb, por exemplo. Por que é importante a gente reduzir esse carboidrato, então? O que a gente pode tirar da alimentação? Você falou um pouquinho sobre a farinha branca, né? Isso. Quais alimentos que são piores, assim, para paciente que tem SOP? Então, a resistência à insulina, o que acontece? Como que é a fisiologia da resistência à insulina? Você vai consumir o carboidrato e você vai produzir glicose. Vai ser transformado em glicose aquele carboidrato que você consumiu. O paciente que tem a SOP, ele tem a resistência à insulina. Então, ele vai produzir a insulina, só que essa insulina ela não vai ser muito eficaz, ela não vai ser bem utilizada, nem vai ter uma quantidade ideal para captar essa glicose. Então, a glicose ela vai ficar circulante. Não vai entrar na célula, que a insulina ajuda a glicose a entrar na célula, Isso, né? exatamente. O paciente que tem a SOP, ele tem a resistência à insulina. Então, vai sobrar insulina, vai sobrecarregar o pâncreas. E aí que vem os sintomas. E aí, para a gente melhorar essa questão da resistência à insulina, é a dieta low carb. Por que a dieta low carb? Ela tem um baixo consumo de carboidrato, não é cortar o carboidrato. É um consumo baixo com alimentos mais focados em carboidratos complexos, evitando os carboidratos refinados, açúcares, farinha branca, alimentos industrializados, principalmente que tem muita adição de açúcar. E quais são esses carbo complexos? Dá um exemplo para as meninas. Nem todo mundo sabe. Arroz, o pão francês, muita gente confunde achando que é um carboidrato simples, mas ele é um carboidrato complexo de sacarídeo. Então, o pão francês ele pode ser consumido, mas na quantidade ideal, sendo acompanhado por proteína. E os alimentos in natura, né? Que é proveniente da natureza. Frutas, raízes, mandioca, aipim, todos os alimentos que vêm provenientes da natureza e não do supermercado. Gente, eu já comecei a fazer dieta com o Kevin também, tá? Que eu também sou sopiana, já falei aqui nesse canal. E uma coisa muito interessante é que às vezes a gente fica com medo mesmo do arroz, né? De tanto ouvir falar assim da low carb, eu fiquei, meu Deus, não posso mais comer arroz. Então, tirei arroz da dieta e agora com o Kevin voltei. Tô comendo arroz, feijão de novo, carne e tô conseguindo emagrecer mesmo assim. Então, às vezes a gente fica com medo de ouvir os carbos, mas não é, a low carb não é tirar totalmente o carbo, né? Isso. É a gente colocar carbos do bem, né? Essas raízes. Isso. Até o arroz e o pão pode ser acrescentado desde que você equilibre essa dieta, né? Exatamente. O que mais que a gente tem que colocar na dieta ali? Acho que sempre ter proteína, né? Na refeição. Proteína extremamente importante. Priorizando sempre a proteína mais magra, né? Peixes, aves. A carne de boi ela é extremamente importante, porém alguns cortes mais gordos, né? Tem uma alta quantidade de gordura saturada. E aí já para paciente sopiana não é já tão interessante. Não vai ajudar a emagrecer, né? Que a gente também quer emagrecer, né? Isso. A gente vê estudos mostrando que qualquer dieta, na verdade, já vai estar ajudando muito a paciente com SOP. Porque ela perder 7 a 10% do peso, ela vai reduzir essa gordura corporal,
emagrecendo, mesmo que seja, não é o ideal ainda que ela precise, eu preciso perder 20 quilos, mas se eu perder 7 quilos, 8 quilos, já vou dar essa desinflamada, né? Já vou emagrecer e já vou começar a regular os hormônios, e inclusive a insulina também. Porque à medida que a gente vai reduzindo essa resistência à insulina, a gente vai perdendo até a integração. Eu falo uma coisa que eu sentia muito, assim, tipo, vontade de comer doce, enlouquecida. E igual quando a gente come uma maçã, por exemplo, né? Muita gente fala assim, como uma maçã dá mais fome ainda, nem quero. Uma maçã antes do almoço, né? Que você já está começando a ficar com fome. Porque exatamente dá aquele pico de insulina, consome tudo e aí já vai te dar vontade de novo. Então, a resistência insulínica faz meio que esse processo na gente, né? Você come o doce e quer mais, e você quer energia, porque você está cansada, e o seu corpo pede fontes rápidas de Pra você energia. reagir. E aí, o que é rápido pra gente? O cérebro não é bobo, não, gente. Ele lembra, tem memórias, os papilas gustativas aqui. Vai querer docinho, né? Vai querer massa, carboidratos simples, que é o que a gente está explicando aqui, que não é o ideal para fazer, né? Isso, mas aí que é o ponto-chave da nutrição, Dani. Você não precisa, por exemplo, a low carb, igual eu tinha citado, você não precisa cortar todas as fontes de carboidrato. Por exemplo, você gosta de comer um chocolate, talvez um doce de leite, algum docinho no final de semana. E a paciente que tem SOP, ainda mais. Ela tem uma vontade muito grande de consumir o doce. Então a gente não precisa cortar. Porque se eu cortar, isso é prática de consultório. Eu sei que se eu cortar, um mês ou dois ela vai conseguir controlar. Depois ela não vai conseguir mais. E ela começa a consumir descontroladamente, né? Vem uma mini compulsão. Então a gente tem 2 horários melhores para você consumir um doce, tá? No pré-treino, que vai te dar uma energia rápida para você conseguir treinar. E no pós, porque você teve um desgaste muscular, você perdeu o seu glicogênio muscular, que é a sua reserva energética, e você vai consumir ali 20 gramas de doce de leite ou um chocolate que é rico em polifenóis, os 70%, muito bom. Olha que delícia, gente. Comer docinho antes de malhar. Quem não Que quer? já te dá um gás a mais para você treinar. Seja, nossa, eu vou comer um docinho ali porque eu sei que eu vou treinar depois, então tá tranquilo. Ou eu vou deixar para comer no pós, que você vai repor o seu glicogênio muscular. Interessante. Tem que ter um doce no pré e um no pós, porque vai te dar energia e o outro vai repor a energia que você perdeu. E muito Então, importante também que para trabalhar a resistência insulínica, a gente precisa fazer atividade física intensa, né? Não basta uma exatamente. caminhada. Lógico que eu oriento o paciente, não faz nada, começa com a caminhada. A gente sempre começa com coisas mais leves até a gente conseguir alcançar esse E se patamar. adaptando. Mas, assim, o ideal mesmo é que a gente faça musculação, treinos resistivos que vão te melhorar a resistência insulínica ao longo do tempo, né? Aumento dessa massa magra vai ajudar a gente O a músculo é o controlar. nosso maior captador de glicose, então ele é um super aliado para quem tem resistência à insulina. Para você até prevenir de desenvolver um diabetes aí, é ir para academia. Você tem que treinar força, você tem que ir para academia ou ir para o CrossFit, um treino que você goste mais, mas tem que ser um treino resistido, né? Um treino com força, com progressão de carga, que vai ter um desgaste muscular e você vai repor o glicogênio, vai fazer uma captação mais rápida da glicose, não vai ficar circulante, que é o caso da resistência à insulina. Isso. O Kevin também trabalha muito com a questão do cabelo, né? E é uma questão que a paciente com SOP tem muito essa queixa. Porque muitas vezes esse aumento da oleosidade da pele, aumento da oleosidade no cabelo, também faz com que até mesmo tenha queda de cabelo. Apesar de ter aumento de pelos, né? Muitas vezes também aumenta essa queda. Então, aproveita e dá para a gente também dicas para a paciente com SOP, o que ela pode fazer para melhorar essa queda de cabelo. Então, a queda de cabelo ela é caracterizada por conta da resistência à insulina, que aumenta os hormônios androgênicos, que no caso é a testosterona. E aí vai aumentar também A conversão para o a DHT, né? conversão para o DHT. O DHT que faz esses sintomas na mulher, que é a queda de cabelo, a oleosidade, a acne, que incomoda muito e afeta muito a autoestima da mulher. Então, se ela for para uma dieta cetogênica, que é alto consumo de gordura, a gordura saturada ela aumenta a produção de testosterona. Então, a gente já corta aí que a dieta cetogênica não é a mais indicada para uma sopiana. Lembrando que, por que aumenta os hormônios masculinos? Porque os nossos hormônios sexuais todos vêm do colesterol, né? Que é uma gordura. Então, quando você consome muita gordura, você acaba Aumenta a convertendo e aumentando mais ainda a produção desses hormônios sexuais, né? Então, o papel da nutrição nesse caso é de impedir a resistência à insulina, diminuir essa resistência para dificultar ou diminuir a conversão em testosterona e DHT.
que ela vai ter essa redução da questão da queda de cabelo, da acne e pele oleosa. E alimentação, lógico, rica em proteína, fibras principalmente para reduzir o colesterol e eliminar ali junto nas fezes. Sim, e também alguns suplementos, né, que são importantes. A gente geralmente faz exames de sangue, porque tem coisas que não estão tão nítidas, né, pra Isso. gente. Eu não consigo ver os níveis de vitamina D, complexo B de uma paciente. Isso também ajuda bastante, né? Bastante, principalmente vitamina D e vitamina B12, né, que é do complexo B, Ferro, né? ferro. Então, por exemplo, chega uma paciente para mim, ela está com Essa síndrome do queijo. ovário policístico, mas não é por conta da síndrome do ovário policístico que ela está com queda de cabelo. Talvez pode não ser, talvez o DHT dela está baixo, mas é uma paciente que está com anemia, que está com o estoque de ferro baixo, está com ferritina baixa, está com a B12 baixa e, consequentemente, ela vai ter queda de cabelo. Vitamina D, outra vitamina extremamente importante, se tiver baixo também vai ter queda de cabelo. Então são exames e biomarcadores extremamente importantes para a saúde, assim, não só da sopiana, mas para todos os pacientes. É, isso aí. Eu queria também que a gente puxasse aqui a questão da sopiana magra. A gente falou sobre emagrecimento, mas tem cerca de 15% aí das pacientes, estatisticamente, são magras e têm SOP. É muito mais comum, né? Você vê que até 85% das pacientes têm sobrepeso, mas também é presente essa questão da paciente que é aquela magrinha de natureza, sempre foi magrinha e também desenvolve a síndrome do ovário policístico. Não quer dizer o quê? Que a pessoa magra não pode ter resistência insulínica, não pode ter diabetes, né? Às vezes até colesterol alto a gente vê, porque também eu vejo muito comumente a pessoa que é magra a vida inteira se alimentou mal. Porque às vezes o popular, assim, a gente pensa, é magrinha, não precisa fazer dieta, né? A gente sempre vê a dieta como um sacrifício. Mas eu queria passar aqui que a dieta é um cuidado com a alimentação, né? O que você está ingerindo e a importância da gente, como a gente falou aqui, né? Não desembalar menos e tudo. Então, assim, a paciente magra, ela vai ter outras coisas para fazer, né? Eu não vou poder tirar o carboidrato dela. Exatamente. A resistência à insulina é uma doença muito silenciosa. Então, às vezes a gente pega um paciente aí mais magrinha e acha que ela não tem. Mas quando a gente vai fazer os exames, ela está com resistência à insulina, que dificulta muito o ganho de massa muscular. E para ela ganhar massa muscular, ela tem que comer o quê? Carboidrato. Não só proteína, né? Não só proteína. A proteína é extremamente importante, sim. Mas o carboidrato que vai gerar a recuperação muscular e o processo de hipertrofia, junto com a proteína. E aí que fica difícil, porque são pacientes que têm uma resistência, têm dificuldade em fazer dieta de forma correta, então trabalho aí bem mais a longo prazo, né? Que tem uma dificuldade de ganhar massa muscular e não pode comer tanto carboidrato assim. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer treino resistido de força. Ela tem que ir para academia, ela tem que treinar pesado, ela tem que fazer uso de creatina para melhorar a recuperação muscular. Creatina para paciente com SOP é assim, top 1, tem que ter. Melhora a captação da glicose para o músculo, melhora o desempenho nos treinos, você vai treinar melhor, você vai ter mais força e assim você vai ter uma recuperação muscular mais rápida, maior captação de glicose. Então a creatina para quem treina é extremamente importante, principalmente para a sopiana. Tanto a magrinha quanto quem está com sobrepeso, né? É importante lembrar disso. Quem está com sobrepeso tem que ir para academia, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Se você quer melhorar, você tem que colocar a academia como a sua aliada. Você tem A que ir gente vai todo trocar dia. a gordura pela massa magra, né? Exatamente, a gente faz uma recomposição corporal. Recomposição corporal não é um processo muito rápido, porque essa paciente ela também não pode perder massa muscular, senão ela fica flácida. Então tem que ter um consumo de proteína adequado e o carboidrato um pouquinho menos para melhorar automaticamente a resistência à insulina e ela também não perder massa muscular por conta da proteína que está um pouquinho mais alta. Tem que ser um cuidado a longo prazo, né? A longo prazo. Por isso que a gente criou no consultório, que o Kevin trabalha comigo, o protocolo SOP. Que a gente pensou que essa paciente não adianta ir em uma consulta com o nutricionista e depois sumir. Vai em uma consulta com o ginecologista, faça o exame diagnóstico, mas ela vai ter um processo à frente, né? A gente tem que lembrar que a SOP é uma doença crônica. Não tem cura, mas a gente tem melhora. E o controle dela é pro resto da vida. Aí muita gente me pergunta assim, doutora, vou ter que ficar o resto da vida sem comer doce? Eu acho que todo mundo acima dos 30 já era para estar parando de comer doce. Não é só quem tem SOP. Eu quero desmistificar
como se a dieta da SOP fosse um castigo, entendeu? As pessoas às vezes ficam pensando assim, né? Ai, não posso comer doce, só eu que tenho SOP. Não, todo mundo pode ter essa tendência a desenvolver diabetes também, se não controlar o consumo de açúcar, de refinados, né? Tá inflamado, tá cansado, às vezes não vai ter bom desempenho até no treino, né? Então, a gente pensou que essa paciente precisa ir pelo menos de uns 6 meses de acompanhamento, né? Vamos fazer uma consulta com o ginecologista, faz a consulta com o Nutri, então vai aliando. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar essa doença, exatamente porque ela tem vários desfechos, né? Precisa de um personal trainer que seja, a pessoa faz um crossfit, faz um outro treino, porque é importante a gente pensar em todos os pilares, né, para o tratamento da SOP. Mas, assim, junto aqui, a gente desenvolveu isso para acompanhar você de pertinho, né? Ficar ali 6 meses, a gente faz bioimpedância, faz a consulta com o Nutri, faz com o gineco e vai vendo esse desenvolvimento, né? Porque a gente, muitas vezes, também não tem as metas tão absurdas, né? A gente entende, eu, principalmente, por passar por essa doença, né? Eu sei que, às vezes, a gente tem altos e baixos. Nem sempre a gente consegue manter uma linha, assim, tão adequada na dieta. Às vezes, a gente está treinando mais, está com a alimentação, né, não tão regulada. Então, é um ajuste mesmo ao longo da vida e aconteceu alguma coisa, mais estresse, a gente vai desalinhar e voltar. Então, tem que estar sempre pensando em estar voltando para o foco. E quando a gente vê os benefícios dessa vida sem a resistência insulínica, né, como à medida que a gente vai treinando, vai se adequando à dieta e vai colhendo fruto de ter mais disposição, de melhorar a pele, né, que é uma coisa que incomoda bastante em quem tem a SOP, né, essa pele com acne e tudo. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente vai fazendo mais ainda, vai se engajando mais, eu acho, nessa dieta, na atividade física, e vai né? se motivando. E aí, juntamente com isso, também alguns protocolos injetáveis para ajudar na desinflamação, né? Porque as duas bases da SOP, além da resistência insulínica, é um estresse oxidativo, que também está relacionado com essa inflamação. Às vezes a gordura, esse sobrepeso também é um fator inflamatório, né? Então, se a gente aliar as duas coisas, na restrição alimentar, de carboidratos, né, ruins e tal, já vai estar ajudando muito, né? Esse protocolo de 6 meses tem que ter uma reeducação alimentar do paciente. Porque a gente sabe que não vai ser em 1 mês ali que o paciente vai mudar totalmente o hábito dele. Tem que ser um trabalho de formiguinha. E aí ele vai sendo acompanhado por multiprofissionais. Porque ela, por exemplo, ela tem que dormir bem. Você comentou a questão do estresse. Se você está mais ansioso, se você está estressado, onde você vai descontar? Você vai procurar alguma coisa para descontar. E, geralmente é a comida. Uhum. E aí você come uma caixa de bombom, come uma barra de chocolate, a resistência à insulina vai lá em cima. Então, a questão nutricional, a reeducação alimentar, principalmente o meu trabalho, ele foca principalmente isso, na saúde intestinal, porque a paciente ela tem que ter o intestino muito bem funcional, ele tem que funcionar 100%, porque se você tem um intestino ruim, inflamado, a sua resistência à insulina só piora, porque você não faz a absorção completa dos nutrientes, e aí vai gerando só resistência à insulina, vai ficando captação de glicose prejudicada. E ela tem que dormir bem, essa paciente ela tem que dormir bem. Se o paciente não dorme bem, ele vai ter desregulação hormonal. Aí entra testosterona, entra nível de estresse aumentado, cortisol, só vai prejudicando a questão do apetite. Leptina, grelina, fica tudo alterado. O hormônio da saciedade e do apetite. Por causa do sono ruim, né? Sono ruim. É uma coisa também que eu amo, assim, em relação a alguns suplementos, que a gente não vai fazer só injetáveis, né? A gente também suplementa via oral, é a melatonina, né? Um dos suplementos, assim, mais formidáveis aí para tratar a SOP, além do minoxidil, que é meu queridinho, que o minoxidil ajuda a reduzir a resistência insulínica, né? Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, a pessoa só... Muita gente joga na cara da pessoa, né? Que não emagreceu porque não tem força de vontade. Uhum. Então, a gente tem que entender que isso tem um distúrbio do metabolismo da pessoa, que é além da força de vontade, né? Sim. Então, para ajudar essa força de vontade, a gente pode lançar mão de inibidores aí, de sensibilizadores da insulina, né? Que vão ajudar essa paciente também a reduzir essa insegeração, né? Que, como eu disse, essa super vontade do doce. E é incrível, tá? Eu não acreditava também que era possível a gente ficar sem doce depois do almoço.
Mas a gente vai diminuindo essa vontade. Sim. Lógico que a gente vai continuar gostando e tal. E o cérebro sempre quer o conforto, né? A gente sempre vai buscar, ai, tô com fome e tal, quero um negócio rápido aqui, comidinha comfort food, né? Mas à medida que a gente vai treinando e vendo os benefícios, a gente consegue negar mais. Não é uma coisa tão química, não é uma dependência, né? Sim. Assim, porque eu acho que o açúcar é até uma dependência química nossa, né? Que produz essa hipervontade. Então, a gente usar alguns suplementos também vão ajudar nessa força de vontade da pessoa, né? Níveis de vitamina D também demonstram que regula o ciclo menstrual. Então, vão agir no ovário, assim como a melatonina que a gente explicou aqui, né? Ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória, vai agir na divisão celular do ovário, porque é ali no ovário que é produzido os hormônios. Então, é por isso que se pensou muito que tudo começava no ovário, né? Que a gente vê aqueles microfolículos ali, mas eles são também vítimas, né? Da síndrome, que essa resistência insulínica está agindo ali no ovário também. Então, quando a gente tem a melatonina também contribuindo, que é um dos primeiros hormônios que a gente tem queda, né? Quando a gente está envelhecendo. Depois dos 30, os hormônios vão caindo a produção. Então, se a gente repor essa melatonina também pode ajudar a melhorar o sono, né? Ser mais restaurador e a pessoa também ajudar a regular os outros hormônios, né? Então, a gente tem que olhar a pessoa como um todo, né? Por isso da equipe multidisciplinar e por isso que eu quis trazer um Nutri aqui junto com a gente, para estar olhando essa paciente, discutindo e a gente acompanhar caso a caso mais de perto, né? Não falar, vai lá no Nutri e volta. Que às vezes a gente perde um pouquinho essa demanda. Lógico que importante é ela tá sendo acompanhada, né? Mas quando a gente está mais perto, acho que a gente ganha mais, né? Tem que ter essa proximidade com o paciente, né? Eu acho que para você ter mais feedback do paciente positivo é você ter a proximidade, você perguntar como que está sendo o processo, está precisando de alguma ajuda, algum ajuste, passa aqui no consultório, vamos fazer esses ajustes, vamos fazer ficar mais fácil para você. Então esse feedback do paciente, essa proximidade faz total diferença. Por isso que 6 meses a gente vai estar em cima do paciente para saber o que ele precisa de ajuda, os sintomas que ele tem que melhorar, o que a gente tem que incluir na alimentação, o que tem que suplementar, o que tem que ser injetável ou via oral, ou talvez um psicólogo para a parte emocional e emotiva do paciente. Então é um trabalho multidisciplinar que a gente vai ficar no foco ali 6 meses. Sim, como você falou, na verdade a gente precisa de uma mudança de estilo de vida. A paciente precisa entender que ela tem que mudar a sua alimentação, que ela tem que praticar atividade física, né? E isso não é tão rápido, né? À medida que ela for fazendo, é que vai tendo os ganhos e a gente não pensa só na perda, né? Então, quando você pega uma paciente com a SOP, qual é a principal queixa delas? Você nem fez o diagnóstico ainda, mas geralmente é uma mulher que você desconfia assim, ó, essa paciente aí pode ser que ela tenha SOP. Então, sempre que a paciente ela chega no consultório, eu aplico um rastreamento metabólico. Eu aplico um questionário para saber a pontuação de como que tá alguns sinais e sintomas no corpo dela. Muitas vezes o paciente não vai chegar para mim com os exames na mão, Sim. mas aí ela já vai estar com alguns sintomas. Isso aí eu já aplico no questionário. Por exemplo, é muito comum uma paciente que está com SOP chegar com indisposição física e indisposição mental. Uma fome excessiva, ela está sempre cansada. Então, essa paciente que está cansada, ela não vai querer ir treinar. Ela não tem disposição para ir treinar, ela não tem disposição para fazer dieta, porque fazer dieta não é tão fácil assim. Tem que ter disposição. Você tem que ir lá, você tem que cortar os alimentos, você tem que preparar, você tem que pesar. Tem que decidir, né? Tem que ser uma escolha. Mas às vezes a gente fala assim, a paciente não está fazendo porque ela tem preguiça, porque ela não tem força de vontade. Não é isso. É uma questão clínica. Ela tem uma patologia ali que precisa ser dada a devida atenção. Então, o principal foco é o quê? Corrigir a resistência à insulina. Eu prescrevo os exames para saber como que estão as taxas, porque eu preciso saber para acompanhar de 2, 3 meses como que está a evolução dela, que eu preciso saber a evolução. E melhorar essa questão de exposição. Muitas vezes é um paciente que chega com insônia, está dormindo mal. Se você dorme mal, Dani, no outro dia você acorda como? Estressada, ansiosa. Às vezes vai descontar mais na comida, vai comer um doce, vai comer mais arroz. O problema não é comer o arroz, o problema é a quantidade. Sim. Aí a paciente já acorda estressada, dormiu mal. Chega no almoço, vou comer um prato de arroz, porque eu gosto muito. Aí que está o problema. Você pode consumir carboidrato complexo e carboidrato simples. Mas se você tiver o excesso dos dois, principalmente o complexo, que é o que a gente pede para ter maior consumo, se você exagerar, vai ter uma resistência à insulina, porque é o excesso. Então o carboidrato ele tem que ser muito bem controlado.
E aí eu foco no sono da paciente, ela tem que dormir muito bem, pelo menos de 7 a 8 horas, para ela acordar disposta. Isso aí já vai ajudar muito. Outro ponto, intestino tem que estar muito saudável. Ela tem que ir no banheiro todos os dias. Porque se ela não vai no banheiro, ela está com o intestino preso. Ela está com gases, está com flatulência, ela está estressada e ela pode descontar em outra coisa. Vou comer um chocolate, vou comer alguma coisa porque eu estou muito estressada. Intestino inflamado afeta o humor. Sono desregulado afeta o humor. Então, queda de cabelo também é outro ponto que eu foco muito no meu trabalho, porque mexe diretamente com a autoestima da mulher. Sim. Por exemplo, se a paciente chegar lá e eu tiro todo o carboidrato dela, eu também estou tirando muitos nutrientes. Porque numa maçã, no arroz, no feijão, tem muito micronutrientes. E vai para onde? Vai principalmente também para o cabelo. Se eu mexo com a autoestima da mulher, ela não volta mais no consultório. Se eu coloco uma dieta para ela aí de 1.000 calorias, com uma caloria muito baixa, ela vai ter pouca oferta de nutrientes no organismo dela. E aí começa queda de cabelo, unha fraca, o intestino fica muito lento, o metabolismo dela fica todo lento, e aí ela não volta mais. Porque ela não tem disposição, tá com queda de cabelo, tá com unha fraca, ela não vai voltar. É por isso também que é importante o acompanhamento, né? Para a paciente entender que ela não vai só uma vez, né? E para também te relatar isso. De repente ela não conseguiu fazer, vamos ajustar essa dieta, né? Tem que lembrar que tem que fazer essa troca. Tem que ter a proximidade, porque, por exemplo, a cada 15 dias eu entro em contato com o paciente, eu entrego a dieta, aí a cada 15 dias eu mando o relatório de novo, o mesmo relatório que eu apliquei no dia da consulta, eu aplico o questionário de novo para ela responder para mim se teve uma evolução ou não. Como que ela tá, né? Ela está dormindo melhor? Ok, estamos no caminho certo. Ela está menos ansiosa? Porque eu também prescrevo fitoterápicos naturais para ela ficar menos ansiosa. Se eu controlo a ansiedade dessa mulher, ela já vai descontar menos em comida. Entendeu? Então, ansiedade, estresse, sono são pontos cruciais no meu trabalho. Eu tenho que ter isso aí como parâmetro para saber se o paciente vai evoluir ou não. E uma coisa parece que você também se preocupa é a questão desse, até vamos dizer, esse comfort food, assim, de você não tirar de vez da paciente as coisas que ela tem prazer de comer, né? Por isso que é importante o questionário e ver direitinho que ela gosta de comer ou não. Como que você faz esse processo? Eu aplico um questionário alimentar para saber o que ela tem costume de consumir todos os dias. E aí eu pergunto, qual alimento você não fica sem? Qual é o seu comfort food? Que é aquele alimento ali, nossa, no momento de fuga, que eu estou muito ansiosa e estressada, que você vai logo procurar ele. É um chocolate? É um doce de leite? É um açaí? Então, eu pego esses alimentos, esse comfort food, e encaixo ele em algum momento da sua dieta. Geralmente é no pré ou no pós-treino. No pré, porque ele vai te dar energia para treinar, e no pós, para repor esse glicogênio muscular. Então, você não vai ter muito impacto na sua glicemia. Isso se o paciente está treinando pesado, direitinho, né? Então, e no dia de treino também, não pode ser? Dia de treino. Então, por exemplo, o paciente ele vai treinar, mas um caso muito comum, assim. O paciente chega lá, ele está comendo muito errado, comia chocolate todo dia após o almoço e todo final de semana sair. Ele já está com consumo de carboidrato extremo. Será que se eu deixar o doce de leite dele no pré ou no pós vai ser um problema? E tirar a barra de chocolate que ele comia todo dia, o açaí que ele comia no final de semana? Não vai ser um problema. Eu reduzi aí 80% do carboidrato que ele consumia, coloquei um doce de leite e um chocolate no pré e no pós, ele vai treinar bem, não vai ter impacto no resultado dele e ele vai ter mais adesão. O foco principal é o paciente ter adesão. Porque se ele chega lá, ele está acostumado a comer arroz, feijão, pão, que é a comida típica do brasileiro. Arroz, feijão e pão é o típico do brasileiro. Então, como que eu vou tirar? Será que eu vou tirar da minha dieta, sendo nutricionista? Eu não como arroz e feijão e pão? Eu como todos os dias, porque é típico do brasileiro. Então, tem que ter no cardápio do meu paciente. Se ele gosta, eu vou deixar. Porém, na quantidade muito ajustada para ele. E aí ele tem uma adesão. A maioria dos meus pacientes voltam comigo todo mês. Sim. Porque gosta de ter essa proximidade. Kevin, eu estou tendo resultado, eu estou vendo resultado, eu estou comendo tudo que eu gosto. Então ele vai tendo uma adesão. E se você tem adesão no plano alimentar, você tem resultado. É importante a gente prestar conta também, né? Que acho que às vezes a gente dá uma fugidinha aqui, outra ali, e talvez chuta o balde.
Isso. Muitas vezes que não consegue fazer dieta é por isso. Aí, se você tiver que prestar conta, você fala, opa, essa semana eu vou Isso. segurar aqui, porque já vou lá pesar, né? Quando eu não mando mensagem para algum paciente, geralmente eu mando de 15 em 15 dias, para não ficar muito em cima ali também, né? Porque senão fala, nossa, esse nutricionista tá me perturbando aqui, né? Mas eu fico mais em cima para não dar essa folga muito grande pro paciente, para ele não achar assim, o nutricionista tá nem aí. Vou comer o que eu quiser aqui, não vou voltar mesmo, ele não tá... Ou no dia de pesar, né? Naquela semana eu fico mais rígido, faço um jejum para enganar. Faz aquele jejum extremo aí, não. Então não é isso que eu quero do meu paciente, eu quero que ele tenha um estilo de vida saudável. Porque eu não quero que ele tenha uma dieta com prazo de validade, né? Eu quero que ele tenha um estilo de vida. E que um docinho ali não seja o maior problema dele, mas sim um consumo em grande quantidade, em excesso. É a maioria dos casos do consultório, né? Chega lá, não tem controle nenhum com doces, come muito excessivamente, em grande quantidade, bebida alcoólica também nem se fala. Isso é importante, né? Extremamente importante, é muito inflamatório, não existe dose mínima de álcool para o organismo. Qualquer dose é tóxica. Então vai ser metabolizado em gordura, vai gerar uma inflamação e atrapalha muito o resultado do paciente, principalmente para a mulher. Vai engordar, né? Não tem jeito. Piora a resistência à insulina, o álcool. Na gravidez também a gente tem índice 0, né? Que muita gente fica, será que pode a meia tacinha de vinho e tal, né? Na gestação, né? Já é 0 mesmo. É 0. Mas acho que o álcool hoje é uma das grandes dificuldades do consultório. Porque eu pego um público aí mais de 20 a 28 anos, eu pego o público até 70 anos, né, idosos. Mas esse público mais jovem, a minha maior dificuldade é tirar o álcool. Tanto homem quanto mulher? Os dois. Mas mulher tá sendo mais. É? A mulher tá bebendo mais que o homem. Gente. Tá bebendo mais que o homem. E eu acho que o álcool ele impacta mais na saúde da mulher do que do homem. Porque o homem ele vai pra academia, ele treina muito mais pesado que a mulher. Então ele tem uma evolução muito mais rápida. Já a mulher não. Ela tem dificuldade em ganhar massa muscular, aí ela bebe mais e já tem facilidade de ganhar gordura. E o homem tem mais testosterona também já, né? Consegue Exatamente, metabolismo diferente, né? Metabolismo diferente. O homem ele tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher. Então, ele mesmo tem muito que a mais Sopiana, força, que tem muito testosterona. que tem mais, ainda assim o homem vai ter muito mais força, vai ter um desempenho 10 vezes melhor do que uma mulher. Então, como que a gente pode fazer para diminuir esse impacto aí do álcool, ou até mesmo ir retirando, ajudar a paciente a ir retirando isso? Dani, é muito difícil a paciente que chega no consultório e toma 10 long necks, eu já falo assim, não, hoje você não vai beber mais. A partir de hoje você nunca mais vai tomar um gole de álcool. Isso é impossível, não vai acontecer. Já tá viciada, né? Já tá viciada. Até 5, 6 ou 10 é uma quantidade muito grande. Então, a paciente chegar no consultório e me relatar isso, eu já ser muito agressivo, falar, não, a partir de agora você não toma mais, ela não vai voltar. Pela Organização Mundial de Saúde até, fala que você é alcoólatra se você bebe uma dose diária. Todo dia uma dose, né? Você já é considerado alcoólatra. Falar, eu não bebo muito. Eu tomo ali uma cervejinha por dia. Então, já virou um vício, porque faz parte da sua rotina. Entendeu? Então, por exemplo, aí chega uma paciente e ela fala assim, eu quero parar com álcool, só que eu não sei como. Hoje, a gente tem as opções 0 álcool. Então, para começar, por exemplo, se a paciente ela toma 10 long neck com álcool, ela pode ir intercalando. Ela toma uma com álcool, uma sem. Uma com álcool, uma sem. E nesses intervalos, ela vai ingerindo água. Tá? Para ficar mais saciada também, né? Porque aí você vai mandando líquido. Chega uma hora que você está estufada. Então, a estratégia é essa. Você toma uma com álcool, uma sem. Toma uma garrafinha de água, 500 ml. Aí vai para com álcool, sem álcool e vai repetindo. Até você reduzir o consumo, porque é muito calórico, né? E trocar também a cerveja pelo destilado é uma boa estratégia ou às vezes piora a situação? Depende do consumo. Por exemplo, chega o paciente e fala para mim assim, eu não tomo cerveja, mas eu tomo vinho. Mas quanto de vinho? Aí é uma garrafa por noite. Mas tem o resveratrol. Porém, o álcool ele anula o efeito do resveratrol. É uma quantidade muito pequena. De resveratrol para benefício. Isso, porque as pessoas consomem o vinho achando que vai ter esse benefício do resveratrol e não tem. É uma quantidade muito pequena e a quantidade de álcool é muito grande. Então, você vai mais inflamar do que... É um engano achar que o resveratrol vai desinflamar uma quantidade enorme de álcool, exatamente. Né? Aí toma uma garrafa de vinho. Come a uva. Come a uva, exatamente. Vai pro in natura. Colocou álcool, é inflamatório. Sempre buscar desembalar menos, né? Isso. Desembale menos, descasque mais. Isso aí. Sempre.
Tá. Vamos pensar mais alguma dica aqui que você poderia dar para paciente aí com SOP? Então, fugir também dessas dietas restritivas, né? Demais. Porque a paciente, por exemplo, ela vai vendo que ela tá num... Quando ela vai ver que ela tá com sobrepeso, parece que já é um pouco tarde demais. Ela já comeu muito errado, aí quando dá um start na mente dela, ela pensa, opa, agora eu tô vendo os malefícios, eu tô muito indisposto, tô ficando com muita gordura. Dor Não no tá joelho, às vezes, dor nas outros sinais articulações, que... tá dormindo mal, não tem disposição para nada, às vezes para estar com os filhos. Porque Uhum. você tem que ter disposição para estar com os filhos. E às vezes essa mulher não tem disposição. Então ela dá um start na mente dela e fala assim, opa, eu tenho que começar a me cuidar. Aí ela já começa de forma errada. Primeiro passo, não procura um nutricionista. Uhum. É muito importante, você tem que ter uma orientação profissional, que vai te levar para o melhor caminho. Segundo passo, começa com dieta muito restritiva. Aí corta o carboidrato, aí começa, piora a indisposição, porque o carboidrato ele é a nossa gasolina. Ele é o que te dá energia para você fazer as funções durante o dia. A gente precisa da glicose também, ela não é o Precisa da vilão, glicose, né? Vilão quando está em excesso. Na quantidade ideal, ela é ótima, né? Vai te dar energia. Então, essas pacientes, ela começa com dieta muito restritiva e tem prazo de validade, porque você não consegue fazer uma dieta cetogênica com 2, 3 meses. É muito tempo, muito baixo carboidrato. A paciente fica estressada, fica de mau humor, Briga com todo mundo. briga com todo mundo, fica ansiosa, dorme Chora. mal, chora. Então, assim, é uma estratégia que tem adesão? Te dá adesão a longo prazo? Não. Então, procura um profissional. A dieta low carb é a melhor para casos de sopianas, mas não é cortar o carboidrato todo. É ter uma quantidade controlada. Então, o importante é que a sopiana procure uma orientação, né? Mesmo a gente sendo médica, né? Eu falo, às vezes, a gente sabe o que não é para comer. Eu sei que não é para comer doce, eu sei que não é para comer farinha, mas combinar esses alimentos, a quantidade Saber nutricional a quantidade. deles, né? É importante a gente ter o profissional para acompanhar, né? Para saber o momento certo, a quantidade que pode comer, as trocas inteligentes também é muito importante. Por exemplo, final de semana, talvez você não quer comer arroz, feijão e frango. Aí você quer comer um estrogonofe, você quer comer um risoto, um feijão tropeiro, uma moqueca. Então, tudo isso tem que ter no cardápio do paciente, porque ele também tem um final de semana. E isso gera adesão a longo prazo. Para ele não ficar ali todo dia, nossa, batata doce e frango, arroz e frango, arroz e frango. Não é isso. Hoje a gente sabe que a alimentação é muito diversificada, então tem que ter no cardápio do paciente para ele ter a longo prazo um resultado fidedigno, né? Para conseguir manter isso Para a longo conseguir prazo, manter né? a longo prazo. E aí, emagrecer e melhorar a qualidade de vida. Então, esse foi mais um Sopiana Pod. Aqui a gente teve dicas de emagrecimento da paciente com SOP, orientações nutricionais que são super importantes no tratamento, já que a base dessa doença é a resistência insulínica. E para controlar, a gente precisa de atividade física e uma dieta adequada. A dieta não é um castigo para a sopiana, tá? A dieta é uma aliada que vai trazer qualidade de vida a longo prazo. Então, pode seguir também o Kevin nas redes sociais. Kevin Armini, né? Ele também está trabalhando comigo lá no consultório. Se for agendar com ele, é só procurar também no nosso Insta. E continue me seguindo no Instagram, @doutora Daniele Simonassi. Clica aqui no sininho, ativa as notificações e segue a gente aqui também, porque a Sopiana pode.